Em meio, né, a esse impasse aí provocado pelo aumento do IOF, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele se reuniu nessa terça-feira com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e também com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em busca, claro, de negociação. E esse encontro, que ocorreu na presidência oficial da Câmara, também contou com a presença da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, do ministro da Advocacia Geral da União, que é o Jorge Messias, além de líderes partidários. E, apesar do tom conciliador adotado pelas partes, a reunião terminou sem avanços concretos. O governo manteve a posição em favor da retomada do aumento do imposto e a justificativa, né, que a medida é necessária para fechar as contas deste ano no azul e evitar aí cortes no orçamento, especialmente nas emendas parlamentares. O presidente da Câmara, Hugo Mota, falou hoje sobre a reunião e ele confirmou que ainda de fato não houve acordo, né, mas que as conversas vão continuar, portanto, aí o que disse Hugo Mota. E o encontro ocorreu, na verdade, em meio a um embate jurídico, né? Jurídico e político, né? Tem dois embates aí travados entre executivo e legislativo após a derrubada do decreto presidencial que elevou o IOF. No fim de junho, deputados e senadores aprovaram com ampla maioria, né, o projeto de decreto legislativo que anulava os efeitos da medida do governo. E em resposta ao Palácio do Planalto, ele acionou o Supremo Tribunal Federal, né, o governo acionou aí o Supremo Tribunal Federal, que suspendeu temporariamente tanto os decretos do Executivo quanto o PDL aprovado pelo Legislativo. E o tema vai ser discutido em uma audiência de conciliação que está marcada para 15 de julho, portanto, já na próxima semana, no STF, que vai reunir representantes dos três poderes. Agora, nos bastidores, há aí a avaliação de que o Planalto não quer abrir mão da arrecadação extra, mesmo com o desgaste político. Quem acompanha mais de perto toda essa negociação, toda essa movimentação, é a Ana Paula Ramos lá em Brasília, né? Ana Paula, faz sentido isso? É verdade isso? Na verdade, não é nem que o governo não quer abrir mão, o governo não pode abrir mão, ele está desesperado para fechar as contas, porque ele precisa cumprir, né, o arcabouço fiscal, a meta de déficit zero, e as contas não estão fechando, então o governo está realmente desesperado. A ministra Gleisi Hoffmann, né, ela até falou que o objetivo desse encontro não era chegar a um acordo, era restabelecer o diálogo, que o acordo mesmo vai ficar para audiência lá no STF. Mas o que eu tenho de apuração lá do Planalto é que eles vão ter que chegar a um consenso, e uma proposta que está sendo discutida é que o governo edite um decreto com data de validade, ou seja, ele vai aumentar o IOF, mas só até uma data X, que é para poder fechar as contas. E até lá vai propor outras medidas de redução de gastos, porque o que o Congresso critica é essa sanha arrecadatória, né, de aumentar impostos no país que já tem uma carga tributária tão pesada. Então, o governo vai fazer porque todo mundo vai ter que recuar lá no dia, né, para chegar a esse acordo, cada um vai ter que recuar pelo menos um pouco. E o governo estaria disposto a recuar nesse sentido. É um decreto com aumento de IOF até uma data com uma data de validade, enquanto isso ia buscar outras medidas. Já existe, né, a medida provisória 1303, se eu não me engano, que foi apresentada até junto com o último decreto do IOF, que tem outras medidas de corte de gastos para fechar as contas. Tem outras medidas tramitando no Congresso, como reforma da Previdência dos Militares, como a questão do imposto de renda, penduricalhos, né, contra os supersalários, e o Congresso também não colocou para frente essas medidas. Inclusive, hoje está votando aumento de cargos lá no STF. Então, ao mesmo tempo que o Congresso cobra esses ajustes do governo, ele não faz o dever de casa. Então, o governo também quer alguma sinalização do Congresso nesse sentido,
porque tem esse projeto, né, do aumento de deputados, que o presidente Lula já sinalizou que não vai sancionar, vai ficar para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, promulgar, que é uma medida que gerou bastante desgaste aí nas redes sociais, principalmente com essa campanha, né, do governo, a gente já comentou aqui, dos ricos contra pobres. Isso acabou gerando, sim, um desgaste no Congresso. O presidente, o Hugo Mota, ele está preocupado em dar algumas sinalizações ali para a população de que eles também estão dispostos a rever a questão de emendas parlamentares, fazer alguns cortes nesse orçamento. Então, o consenso que a gente está apurando, que eles estão buscando é esse. O Congresso dá algumas sinalizações de redução de gastos e aceitar um aumento do IOF por um período determinado. Isso porque o Congresso sabe também que, se for para a decisão ali do STF ao pé da lei, o governo tem mais chances de ganhar, porque a Constituição dá esse direito do governo de regular sobre IOF. É uma prerrogativa do Executivo. E o decreto legislativo, ele é um instrumento que é para ser usado em casos de flagrante inconstitucionalidade. Não é assim, o Congresso não gostou da medida ou acha que não está certo, vai lá e cancela um decreto do presidente. Então, o Congresso entende também que, se for para essa decisão judicial, ele pode sair perdendo. Então, por isso que os dois lados já estão dispostos a dar alguns sinais aí de recuo. Tá certo, Ana. Bom, e a gente falava então desse encontro, né, que ocorreu entre Hugo Mota, Davi Alcolumbre, o Fernando Haddad, né? E a gente tem uma sonora do Hugo Mota falando exatamente sobre isso que a gente trouxe anteriormente, né? Sobre essa questão de eles, de fato, realmente não chegaram ainda a um acordo. Nós tivemos ontem uma conversa importante com membros da equipe econômica do governo, também com a presença do presidente do Senado, onde o diálogo foi retomado com o governo e também com as casas para se buscar uma saída para esse imbróglio do IOF. Nós temos uma audiência de conciliação marcada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, para a próxima semana. É natural que essas conversas elas possam ser feitas com a máxima maturidade possível, para que até esse prazo o Poder Executivo e o Poder Legislativo possam buscar esse entendimento e, a partir daí, encontrarmos aí a solução para esse caso. A conversa foi uma conversa tranquila, uma conversa ainda sem um desfecho, né? Foi uma primeira conversa depois da decisão do Congresso de derrubar a decisão do governo e também depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, mas foi uma conversa, penso eu, colaborativa de ambas as partes para se encontrar uma solução nesse caso. O que a Câmara deve levar para essa audiência na próxima semana? Quais são as alternativas, as propostas? Eu tenho conversado com os líderes, nós temos feito sempre um debate em que leva em consideração, sim, a busca por uma solução para as contas de 2025 e 2026, porém sendo extremamente preciso naquilo que para nós é importante, que é buscarmos resolver essa situação sem termos aumento de alíquota. É isso que nós temos defendido, né? Não só a Câmara, como também o Senado. As saídas e as medidas são muitas. Nós temos uma medida provisória que traz novos modelos de taxação de uma série de setores, como bancos, bets, fintechs, títulos isentos. É uma discussão que a Câmara e o Senado farão com muita responsabilidade, né, porque nós temos sempre o interesse de promover justiça tributária, como vamos fazer na questão do imposto de renda até R$5 mil. Nós queremos poder levar adiante essa medida que na nossa avaliação é positiva e foi trazida pelo governo. Temos também a discussão acerca de outros pontos que não vieram na medida provisória, que podem também ser discutidos, mas isso sempre é preciso ser dito, tem que haver, por parte do Poder Executivo, também o interesse de entrar nessa agenda. O Congresso sugere, o Congresso colabora, mas é preciso que o Poder Executivo também esteja alinhado a essas medidas, já que nós estamos tratando de um problema fiscal do país. Então não há do Legislativo o interesse de usurpar aquele papel que tem que ser cumprido pelo Executivo, que é quem deve propor, através do Ministro da Fazenda e da sua equipe, as saídas
para essa situação. Então eu gostaria, até por uma posição de cautela que esse momento exige de todos, em não avançar objetivando o que seriam essas medidas, porque isso deverá ser conversado ao longo da semana, com a equipe econômica, com o Senado Federal, os líderes das casas, para que essa solução ela seja encontrada. É isso que nós vamos fazer. Então, até para que se tenha êxito nessa negociação, nós temos que, nesse momento, cada um com a sua responsabilidade, discutir internamente para que, ao final, seja publicizado aquilo que realmente for fruto desse acordo e não gerar mais especulação diante de um assunto já amplamente discutido, amplamente debatido e com tantas divergências. É importante o presidente da Câmara, Hugo Mota, explicando sobre essa reunião que aconteceu, mas que não chegaram a um consenso, não chegaram a um acordo, uma reunião aí antes, conversas prévias que estão acontecendo antes, de fato, dessa mediação, dessa reunião de mediação que vai acontecer aí com o STF, governo e Congresso Nacional. E provavelmente outras reuniões vão acontecer nessa tentativa de chegar a um acordo, que até agora nada, Cada lado puxando ali como um cabo de guerra, governo de um lado e Congresso de outro.